Boa tarde a todos e todas. Começando uma Segundas Insurgentes. A gente chama de Nômade porque normalmente a segunda é lá no Yorubá, em São Domingos, na Cantareira. Mas às vezes a gente também não faz na segunda. Hoje estamos fazendo na quarta, já fizemos lá no Triplex. E em breve nós faremos também uma insurgência lá em Petrópolis. Depois a gente vai até a Baixada para fazer entrevista lá com os nossos amigos, que são vizinhos do Deneir. Então hoje o convidado é Deneir Martins, um companheiro de longa data. Deneir é natural de Campos, nasceu em 1954. Minha mãe é campista. Uba! Eu tenho uma família em Campos. Que beleza. E minha irmã mais velha também é campista. Meus pais moraram muito tempo em Campos. Papai trabalhava no estado e tinha um bar ali perto dela, acho que é Praça do Soldado, é isso? Eu conheço pouco porque eu saí de Campos com 20 dias de nascido. Fui para Então Magé. você nasceu em Campos, mas mas fui você lá, é de Magé. Isso, já fiz exposição individual lá e tudo. Campos é um lugar assim, muito querido por nós. Deneir é animador cultural da Secretaria de Educação do Estado. No exterior, fez residência artística no Japão em 2019 e participou com oficinas e exposições coletivas na França, junto com o Imaginário Periférico, né, que houve uma ação do Imaginário naquele período. Né? Foram duas coisas. Esse do Imaginário no sul da França, não, do Imaginário. Paris. No sul da França teve com o Pierre, que foi em Nice. Eu participei também como convidado do Governo do Estado, Secretaria de Cultura, para representar o Brasil. Na semana em 2005, na semana de homenagem ao Brasil, certo. Fazendo oficinas de brinquedos. Bacana, bacana. 2005. Participou de feiras de arte e coletivas de arte em vários países. Possui obras em coleções particulares no Brasil e no exterior e nos acervos do Museu do MAN, do MAC de Niterói, Museu Chácara do Céu, Museu Histórico Nacional, Museu do Artesanato. Deneir, a gente já conversou, você nasceu em Campos, foi morar em Magé, e você é ligado ao pessoal da Baixada, né? Na verdade eu nasci em Campos, né, com 20 dias nascido, fui para Pebetá e nunca saí dali, né, sempre morei ali, tive a oportunidade de morar fora, mas não, fora do município. Mas eu gosto mesmo dali, entendeu? E fiz todo o conhecimento de arte ali também. Eu sou meio eu fiz assim, eu fiz não é bem um curso, né? Você é formado em Belas Artes? Não. Isso não. É assim, eu fiz um pequeno curso livre de arte em Pebetá, com um pintor chamado Neide Lima, na época que eu tinha 17 anos, né? Foi quando conheci o Jorge Duarte, e convidei ele para participar lá desse curso de pintura. Depois o Jorge acabou fazendo Belas Artes, né? Então ali foi meu início. E depois eu fui pesquisando por minha conta mesmo. Eu trabalhei em vários lugares como operário, como não sei o quê. Então isso tudo foi bom para mim, que eu acho que eu fui adquirindo pesquisa minha mesmo, né? Então toda pesquisa que eu faço, eu faço também bastante desse material, dessas coisas que eu aprendi na prática, né? Você trabalhou, como você falou, operário, mas era o quê? Mais em construção civil ou nessa questão de lata, essas coisas assim? Eu trabalhei como numa fábrica de tecido, né? Legal. Fábrica de tecido eu trabalhei também numa cerâmica, uma oficina de cerâmica, uma pequena olaria, né? E outros lugares também, até começar a trabalhar em 1993 na Secretaria de Educação como animador cultural de escolas públicas, né? CIEPs. O teu início é pela pintura, né? Eu comecei pela pintura, eu gostava muito de pintar, né? E eu participei de muita gincana de arte aqui no Rio, sabe?
Eu até tirei do primeiro ao último lugar nessas gincanas, que era muito legal. Você chegava com a tela, você sabe o que é gincana. Eu participei também de gincana. Aí carimba, né? Carimba você sai tela e pra você sai. mas depois volta todo mundo, tem um Foi. jogo. Aqui em Niterói tinha muita Não, gincana. isso na década de 80, 70, não era? Tinha muita Era gincana. bonito, aquilo era bacana, né? A pintura do natural, aqui a gente chama do natural por causa do Antônio Parreiras. Ah, é? Porque é a escola do Grinders foram rebeldes, saíram da Escola Nacional de Belas Artes na época, né? Porque ficavam pintando, copiando pinturas da Europa. Aí o Parreiras, o grupo dele, foi o Drindel que tirou o pessoal, que trouxe para o natural. Green. O Green. O Green trouxe todo mundo para o natural e falou, olha, aqui a luz é diferente, a paisagem é diferente, aqui é tropical, vão pintar na rua. Bacana. Aí o Parreiras fez um grupo, que é o grupo da Boa Viagem, que é aqui na Boa Viagem, hoje tem o MAC ali, né? E pintava na rua. Aí ficou a escola pintando natural. E essa tradição, ela ficou muito forte em Niterói. E a gincana era isso, né? Você sair com seu cavalete, botar o cavalete em um lugar, né? Meio impressionista, né? Você escolhia o motivo, né? O local. Muita influência de pintura ainda de impressionista, né? E aí você ficava ali, né? Tinha um tempo também, né? Tipo assim, 2 horas. Ficava ali pintando aquilo ali. A primeira que eu participei foi na rua São José, no centro da cidade. Eu fiquei tão absorvido com aquilo que quando eu terminei, depois umas 2, 3 horas depois, estava no sol, nem percebi. Quando eu fui ver, estava tudo vermelho, pintando aquilo ali, e outros, vários espalhados. Foi quando eu tirei o primeiro lugar em gincana, dessa Você primeira pintou vez. Casarios? Casaria da rua São José ali, Bacana. perto ali do Palácio Tiradentes. Isso na década em 75, 76, por aí, 77, entre 75 e 77. A gente não tem um roteiro, tem mais ou menos uma ideia assim, do que eu vou conversar contigo, mas quando aparece o Timbuca aí com vocês? Bom, o Timbuca, cara, ele surgiu bem depois, porque o Fiuza, nosso querido Fiuza, né? Falecido, saudoso Fiuza, ele morava num bairro próximo ao meu, né? Que é Fiuza, e o Jorge também morava no mesmo bairro do Fiuza. Então, é do 6º distrito de Magé, que é Piabetá, Fragoso, Raiz da Serra e Pau Grande, onde nasceu Mané Garrincha. Isso. Aí o Fiuza morava no Fragoso, Timbuca no Fragoso e Jorge Duarte no Fragoso. O Fiuza passando, andando assim, pela rua, aí conheceu o Timbuca, o trabalhinho dele, que ele fazia assim muito... Aí incentivou ele a produzir mais, aí ele foi produzindo, né? Então o Fiuza divulgou o trabalho do Timbuca pra gente, né? Foi praticamente quase que o início do Timbuca. Vocês lá da Baixada criaram o Imaginário Periférico, teve agora 20 anos, né, do Imaginário, e tem até, eu tenho as notas, mas eu não sei onde eu guardei. Tem a nota... Está em casa. Desculpa que eu estou um pouco gripado, tá, gente? Tá, tem uma água aí, pode beber. Água. Mentira, é cerveja, gente. Aí vocês criaram o Imaginário, foi lá na Baixada mesmo? Não, teve uma reunião no CCBB, não foi isso? Não, nós imaginamos criar um ateliê assim, de arte contemporânea na Baixada Fluminense, né? Aí nós tivemos uma reunião no ateliê do Ronald Duarte, que era ali na Laranjeiras, né? Rua Alice, se não me engano, o Ronald Duarte. Aí fizemos uma reunião lá para mandar uma proposta para Petrobras, de criar esse projeto de ateliês, né? Na Baixada, que a Baixada ainda tem muita coisa da arte meio chamada de acadêmica, né? Ou figurativa. Então a gente queria jogar uma coisa assim mais dual e tudo, né? Mas aí, aí fomos reunidos lá no Ronald, eu, Raimundo, Roberto Tavares, Jorge Duarte, Júlio Setiguchi, né? Esqueci de nenhum, 6, né? Aí mandamos o projeto para a Petrobras. Aí não foi aprovado o projeto. Aí resolvemos mandar para o SESC. Aí foi aprovado o projeto, né, de uma exposição do SESC. Já não era mais a proposta de fazer os ateliês, né? Porque o SESC não tinha verba para isso, mas fizemos uma exposição. Foi ali que surgiu o Imaginário Periférico.
através daquela reunião do Ronald, do ateliê dele, que a gente começou o Imaginário Periférico. Hoje já tem 20 anos, né? Você falou, nós temos um grupo aqui também, que a gente chamou de Vista de Niterói, que foi uma exposição que nós fizemos no Centro Empresarial Rio, e o título é 7 Artistas de Niterói, passou a ser Vista de Niterói. E nós também tínhamos uma questão da arte contemporânea, e aqui tinha a escola mais acadêmica. E aí reeditamos a briga de modernos e acadêmicos, assim. Eu sempre fiquei... Eterna briga, né? Eu sempre fiquei um pouco... Quer dizer, eu estudei no MAN, todo mundo já sabe, estudando no MAN, em 73, então tinha uma pegada muito moderna. Mas o meu perfil não é de ficar... Pô, se o cara vai, você vê, o Timboca tinha um trabalho, você pintava em gincana. E a gente queria trazer arte contemporânea. Claro. Mas não era... Só que quando você edita um movimento assim, né? Mas foi legal, a gente conquistou muitas coisas que vocês também conquistaram. Eu acho que o Imaginário Periférico foi um movimento que ajudou vocês. Como é que eu estou falando muito, me perdi um pouquinho no que eu ia comentar. Niterói, a gente tem uma questão nossa, eu amo Niterói, nasci aqui, e vocês da Baixada também são muito aguerridos com a Baixada. Somos, a gente sempre procura levar o nome, né? Da Baixada Fluminense, porque a Baixada é um caldeirão cultural mesmo, sabe? Cerca de, sei lá, 4 milhões de pessoas, né? E aparelho cultural mínimo, né? A gente tem, através da rede SESC, galerias, né? Mas poucas. Na Gema a gente não tem galeria nenhuma, não tem teatro, não tem praticamente nada, né? E então a ideia é a gente dar uma levantada nisso. Tem Secretaria de Cultura, Fundação de Arte? Magé? Magé não. Agora é que foi criada uma Secretaria de Cultura. Está engatinhando, entendeu? Mas a gente vai cobrar, vai dar tudo certo. Porque é através da Secretaria de Cultura, eu fiz parte do Sistema Nacional de Cultura, no momento em que o Gil passou o bastão para o Juca Ferreira. Então foi criado pelo Ministério da Cultura, o MIC, Sistema Nacional de Cultura, e os colegiados. O primeiro colegiado foi de artes plásticas, que era a Câmara Setorial. Dali a gente passou a ser o colegiado de artes visuais, aí teatro, cinema, música, arte popular, tarará. E para esse sistema funcionar, cada município tem que ter uma fundação. Tem que ter um Conselho de Cultura também. Mas tem que ter uma fundação e uma Secretaria de Cultura. Aí a prefeitura faz adesão ao sistema. Para fazer adesão, você tem que ter o conselho. Aí você tem que criar a conferência. Aí depois vai criar plano, fundo, a CPF. Senão não tem verba, né? Senão não tem verba. E a ideia, na época do Lula, estava muito mais forte a questão, é o CPF, Conselho, Plano e Fundo. Então seria um fundo nacional, fundo estadual, fundo municipal. Aí você repassa a verba através disso, por isso tem que ter o conselho. O conselho é importantíssimo, né? Aí você já tem a secretaria começa, se é a prefeitura. Estou falando isso, mas é para todos os municípios. Já teve o Conselho de Cultura de Magé, que era mais forte, porque inclusive eu fazia parte do conselho, né? Me empurraram para lá, fazer parte. Você é o cara da frente. Né? Aí eu fui e fiz, né, durante acho que 2, 3 anos de Conselho de Cultura, mas o conselho agora, se tem direito, né? Agora a gente vai cobrar agora a partir dessa nova Secretaria de Cultura, né? Que existe. Porque algumas leis, elas exigem que exista o Conselho de Cultura para repasse de verba. Agora, Márcio, você falou do governo Lula, foi fundamental, eu acho, na gestão do Gilberto Gil, né, cara? Criou os pontos e pontões de cultura. Eu achei que aquilo foi maravilhoso, cara. Descentralizou, né, os grandões de receber verba, assim, né? De receber também, mas foi com os menores, por exemplo, o cara tinha Folhas de Reis, né? Ele era um ponto de cultura. É o ponto de cultura porque ele tinha a ideia do doinho, da cultura, Isso, né? Então foi muito bom, muito importante nesse período. A estrutura que eles fizeram, eu
participei da segunda conferência e depois da terceira. E na terceira, o Lula abriu, cara, mas foi um show. Foi um show. Imagina. Tinha, assim, todo mundo lá dentro. E era muita gente em Brasília. Nós éramos delegados. E como a gente conseguia participar assim, tinha restaurante, né, para todo mundo, não sei o que. Então eu conheci o Zé Rolim da Paraíba, que ele é o cara que representa a cultura popular, e é um ribeirinho. Então, através do Sistema Nacional de Cultura, ele passou a ser um dos integrantes do colegiado de cultura popular, e o governo trazia ele para Brasília. Então, existia, estou pegando o que você falou, existia uma integração das 5 regiões e de todo tipo de cultura. Por exemplo, Folias de Reis, né? Lá onde eu moro tem 3 Folias de Reis. Tem uma chamada Estrela do Oriente também, e até próximo à minha casa. Eles se tornaram um ponto de cultura. Por quê? Não é uma verba muito alta, mas o cara podia comprar lá a pele para o tambor, né? Para roupa, né? Para bordar, para não sei o quê. Então isso é muito importante para esses pequenos pontos, né? Foram muito importantes para os menores, né? Isso é porque o pessoal tem uma ideia muito errada. Né? O dinheiro vem para o ponto de cultura, mas é para você, como falou, eu vou comprar um tecido, vou comprar isso, vou comprar aquilo, você faz aquele pouco dinheiro circular. Ainda circula no comércio. Ainda circula no comércio. E você incentiva, né, uma tradição. Claro, uma tradição onde eu moro tem 3, maravilhoso. Eu estava, há pouco tempo, era 6 horas da manhã, estou ouvindo aquele barulho. Eu falei, isso aqui é Folia de Reis, porque quando eu era criança, eu ia atrás, sempre fui atrás, desde até hoje, quando eu escuto, eu vou, fotografo, adoro os palhaços. Né, em Mar de Espanha, a mãe da Márcia morava em Mar de Espanha, interior de Minas, perto de Juiz de Fora. Aí, dia eles vêm andando, aí tem um palhaço muito engraçado, aí entra na casa, máscara, o máximo, né? Eles entram, dão comida para eles, não sei o quê. Eles andam pra caramba. Eles andam muito. Não é para daqui ali não. Eu não me lembro a cidade que eles vinham, mas eles vinham caminhando. E também o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, criou o ponto de memória, né? Que era para você ter as memórias. Me lembro de Quinto Fórum Nacional de Museus, que foi no Quitandinha, e os índios estavam lá, representando a questão deles ali. Aí depois a gente teve esse golpe horrível, né? A gente está retomando tudo. Para você ver a importância, né? Que você está lá em Magé, que também em Niterói a gente não está muito, porque eles falam, né? O eixo Rio-São Paulo, mas o Rio é a Guanabara. São Paulo é a cidade de São Paulo. Agora você vai para o interior de São Paulo, não tem. Sério, São Paulo, a cidade é rica. O Rio já foi capital do país. Geralmente que sim. Magé, Piabetá, Campos, Macaé, Bom Jesus, não recebe isso. Eu estou falando muito porque o Denei falou que ele fala pouco, estou deixando ele mais à vontade. Não, vamos continuar. Como é que você sempre brinca que é um artista beira-lata, né? Isso. Você trabalha com sucata e constrói as engenhocas. Isso. Né? Eu falo vira-lata porque eu não trabalho com tinta importada, nem fiz belas artes. Então sou um vira-lata. E também pelo fato de trabalhar com lata, né? Comecei trabalhando com lata mais ou menos em 2000, por aí. É onde eu faço hoje os meus trabalhos, né? Lata fazendo principalmente alumínio, né? Mas eu trabalhava com lata também. Mas o problema da lata, ela enferruja. Então eu optei pelo alumínio. Então hoje em dia eu uso praticamente aqueles frascos de desodorante para quando eu faço meus balões, as bandeiras, porque aquilo ali ele é muito resistente, aquele alumínio, bom pra caramba. A gente não diz, né, que o spray tem né, tão bacana aquilo, né? E você virando a parte de dentro, interna dele, se você ver, eu já fiz alguns trabalhos utilizando o verso dele, na frente, né? Ele é meio dourado. Por quê? Porque é de cor de alumínio, mas aquele gás que tem ali dentro que faz o spray, ele vai queimando por dentro, então dá uma cor meio
meio assim, dourada, né? Tem um balão que você mostrou lá no Rio, junto com o Raimundo, que ele tem essa tonalidade, né? Tem, Então, logo na entrada, assim, balão grande. Tem isso mesmo. Eu usei muito isso. Esse assunto tem meia hora assim pra gente conversar, porque você corta as bandeirinhas pequenininhas. Então, quanto tempo você, para conhecer o trabalho de ateliê do Denis, você corta as bandeirinhas pequenininhas. Então você tem que cortar, para fazer uma peça grande, você tem que cortar, vai ficar quantas horas cortando aquilo? Olha, eu tenho eu trabalho sozinho, né? Eu não tenho assistente. Até porque se eu não tenho assistente, porque eu não posso pagar bem. Porque se eu não posso pagar bem, eu também não tenho um bom assistente. Mas eu também sou meio chato, eu gosto de trabalhar, sabe? De ficar ali mastigando, aquilo ali. Bom, teve trabalhos que eu já fiz, um trabalho, por exemplo, que eu fiz que não era grande, chamado Camaleões. Esse trabalho está até lá em Brasília. Eram 2 camaleões, assim, criando quase um logotipo. Aquele com rodelinhas pequenas, assim. Aquele trabalho foram 17 mil rodelinhas. Eu estou participando do Mané Garrincha, ali na Casa França Brasil. É grande, é um trabalho do tamanho de, tem o quê, 1,70, 1,80? Não, ele tem 1,40 m, 50 se não me 1,40 engano, né? por 2,5 m. 2,5 m na altura. Ali eu fiz acho que é quase 9 mil plaquinhas de alumínio. Eu pintei, né, do branco até chegar ao preto, passando pelo cinza, e depois eu fui juntando a cor para conseguir combinar no rosto. Você faz um esboço anterior para compor, né? Nesse caso, sim, porque quando eu faço meu trabalho, eu não gosto de fazer, eu não gosto de estudar nada, sabe? Eu vou direto mesmo. Nesse caso do Garrincha, eu tive que estudar bem, porque você pintar, dá para pintar. Eu até pinto um Garrincha, mas você fazer, botando um do lado do outro, combinando cor para ter, aí é complicado, né? Eu fui aluno do Carvão, por isso eu sou artista, porque ele me incentivou, era lá no MAN, e ele tinha um trabalho também, trabalhava com chapinhas, que é o farfalhante, né? Inclusive, quando essa ideia de fazer aquele trabalho, aconteceu o seguinte: depois que eu conheci o trabalho do Carvão, eu fiz, quando eu era, não sei porque ficou na minha memória de criança, que antigamente tinha umas propagandas que botavam nome assim, então era cheio de bolinhas assim, tudo, igual eu faço, mais ou menos. Aí com o vento, aquelas chapinhas, com o nome da empresa ou nomes de comércio, davam uma farfalhada. Né? Isso já década de 70, início de 70 ou antes. Então aquilo ficou na minha memória. Aí eu cismei de fazer um trabalho chamado Alegoria para um Vira-Lata. Esse trabalho faz parte da coleção do MAN, Gilberto Chateaubriand, né, da coleção. Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer esse trabalho, esse vira-lata, esse cachorro, vira-lata? Aí eu pensei assim, caramba, é lata, vou ter que fazer de lata. Foi quando eu iniciei com o trabalho, através desse vira-lata que está lá no MAN, né? Aí eu botei o nome embaixo, Alegoria para um Vira-Lata, escrito com lata também. Também, né? Aí foi o início desse trabalho com a lata. Bom, aí aconteceu o seguinte, aí depois eu fui fazendo outros. Aí o Ronald depois falou para mim, falou, Denis, olha, esse trabalho aqui lembra um pouco o Carvão, mas eu não conhecia essa fase do Carvão, eu conhecia só aquela coisa, aquele trabalho dele maravilhoso, concreto, concreto, bonitinho. Aí eu fui pesquisar e vi que realmente tinha aquelas coisas do farfalhado. Você contando, o Carvão falava, mas né, fica, que o olho do artista está sempre procurando. E ele encontra, pousa e pega o ar. Você já estava procurando nas propagandas. Outro né? trabalho também que eu faço, que as pessoas gostam muito, inclusive o último que eu fiz foi agora a Marielle, né? Muito forte, muito lindo. Inclusive está aqui na UF, né? Eu fiz a bandeira do Brasil toda com preta, né? Com uma referência a luto, né? E também com alumínio, né? E alfinetes para balançar. E na frente eu pintei Marielle, que de modo que de frente você não vê a foto,
a imagem, mas de lado você vê. Por quê? Porque eu estico o linha de nylon, estico bem, pinto e pinto ali através de uma fotografia por trás. Aí depois eu faço igualzinho, tá lá na pintura, né? Porque eu aprendi no passado a pintar, nas gincanas. Então eu tenho essa facilidade de fazer pintura. Aí eu boto, depois eu tiro. Aí o trabalho fica pintado ali. Por que eu faço isso? Coisa do passado também. Aí eu via, quando eu era moleque, olha só que coisa. Eu passava indo para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, eu vi que tinha uma empresa que no muro dela, assim, tinha grades, assim, ferro, tubos de ferro, grandes. E ali estava escrito o nome da empresa. Então eu observei que de frente, assim, você não via o nome. Mas quando você olhava de lado, você via. Aí eu falei, caramba, mas aqui ficou na minha memória. Resumindo, mais uma vez, a memória me levou a fazer esse trabalho. E as pessoas até gostam tanto, né? Eu convivi com o Deneir, com o Davi, com o Júlio, com a Abigail, 2019 lá em Totingui, no Tauara, e o Deneir trabalha sem parar. A gente estava acordando ainda para ia tomar café, daqui a pouco tomava café, era um instituto grande, dois pisos. O Deneir ficava num canto assim, mais próximo aos alojamentos, né? Mais próximo embaixo, cozinha, né? Embaixo. E ele começava a trabalhar de manhã cedo. Parava para almoçar e já engatava de novo. Só parava quando a gente ia pro spa, né? Que era um lugar maravilhoso, né? Para relaxar, né? Aí tinha o jantar, mas ele não parava. Ele estava lá, ou estava serrando, que era bambu. Ele fez o pau de chuva, que é uma coisa, ficou lindo, todo mundo adorou, o prefeito, inclusive, tem filmagem, né? Tem, né? Tem. Ele preparou o bambu, aí serrou o bambu e ficava toque, rock. E você pega o pau de chuva, a inspiração dos índios, né? Dos índios, né? Você faz assim. Eu fiz uma instalação com 10, né? 5 grandes para a pessoa brincar e 5 com motor de micro-ondas que foi na parede. Essa instalação ficou lá com eles. Fica rodando, né? Quando eu pensei nesse trabalho, a Abigail nos convidou para lá, eu falei assim, poxa, tem que fazer alguma coisa que junte a cultura de dois países, Japão e Brasil. Foi quando eu pensei assim, bom, vou fazer o seguinte, eu vou fazer pau de chuva lá. Por quê? Porque eles têm a tradição do bambu, eles são fera em bambu, né? Eles têm essa tradição. E aqui no Brasil a gente tem o índio. Aí eu pensei, vou fazer o pau de chuva porque junto o bambu de lá com a cultura indígena daqui. Foi quando eu imaginei fazer esse trabalho lá e fiz, né? Só que eu me dei um pouco mal no início, porque é o seguinte, eu pensei assim, bom, vou chegar lá, vou encontrar uns bambus maravilhosos, né? Cara, quando eu cheguei lá, você lembra? Eu estava todo dia no sol para secar, porque dessa grossura de bambu, ele é verde e tem que ser seco, porque senão ele é cortado no meio, assim, para tirar aquele miolo dele e depois furando tudo, né? Para fazer isso era um 5 com 2 metros de altura, né? Aí eu tive a trabalheira tremenda porque eu tive que secar o bambu, né? E afinar o bambu por dentro, foi uma trabalheira tremenda. Mas o resultado final foi muito trabalho, né? Eu morei em uma fazenda ali do Governador Portela, distrito de Miguel Pereira. E tem muito bambu. Mas tem uma época certa de você cortar o bambu. Tem, senão dá... Senão vai dar broca, não sei o quê. E aquele bambu, ele estava verde. Poxa, aí foi um problema para mim. Né? Mas você resolveu bem. Resolvi. Todo mundo gostou. E houve uma interação assim, que era o único trabalho que você podia interagir. Tinha o da Paula também, que fez um livro, mas o teu, eu só ficava lá, as crianças, todo brincando, mundo. Né? Agora tem um outro detalhe. Eu dei o nome de Chovendo no Japão, nesse trabalho. Chovendo no Japão. Pau de chuva. E tava um sol da porra, hein? Cara, um sol, mas verão, verão pior do que o do Rio de Janeiro. Não é nada. Não é nada. A gente ia pra rua. O Davi foi pintar na rua. As pessoas paravam assim, carro e dava água pra gente, água geladinha. Porque não dava para aguentar. Mas ali era muito
ali tem ali não. Nesse trabalho, aí já surge uma coisa que eu queria que você falasse, porque você é meio GP, você cria umas engenhocas, e você usava o motor. Então, uma hora você usa motor de micro-ondas, motor de geladeira. Como é que surgiu essa ideia de você criar essas peças também, que tem um robozinho que hoje eu publiquei lá, que ele fica andando e desenhando. Esse robozinho se chama Pollock Machine. Ele pintou eu falei assim, vou pintar fazer um robozinho que pinta um quadro para mim. O Pollock, porque inspirado no Jackson Pollock. Deu o nome Pollock Machine, que é máquina de Pollock. Né? Aí não, é simples, não, é como é que chama? Um copo grande, né, assim, são 3 canetinhas, ou 4, não lembro, acho que 4 canetinhas, né, de ponta, e uma hélice em cima, com peso para ela dar uma descentralizar, ficar tremendo, né. Aí com essas canetas faz com que eles vão pintando, né, e eu já fiz outros, fiz aranhas, fiz um monte de coisas assim. E também aí ele foi pintou um quadro, mais ou menos o tamanho dessa bandeira aqui. E depois eu fiz várias variações desses trabalhos. Teve uma vez que eu fiz uma oficina dessa série minha na Casa Daros, né? Casa maravilhosa que infelizmente fechou, em Botafogo, Casa Daros. Aí eu fiz oficina lá. Tinha eu brasileiro, tinha acho que era argentino, tinha um americano. Então eu fiz uma oficina de um dia inteiro fazendo isso. Então eu fiz várias oficinas utilizando esse esquema aí de motorzinho, mais uma hélice que treme, que pinta. Né? Então isso veio, eu acho que essa coisa do brincar veio muito da arte e educação, de trabalhar em escola pública. Porque é o seguinte, o meu trabalho passou pela pintura, teve uma fase muito pesada, uma fase voodoo, que muita gente vê meu trabalho hoje, faz voodoo, pô. Fiz uma fase voodoo. Como é que é a fase voodoo? A fase voodoo eu fazia aqueles bonequinhos voodoo, e eu aplicava, eu sempre ia aplicando ele na tela em papel machê. Ele era em relevo em papel machê, botava os espeto direitinho. No centro tinha alguma coisa, assim, uma coisa escrita, né? Por exemplo, eu fiz escrito assim, cortado na tampa de lata, furando a tampa de lata, tipo assim, doce como mel, amargo como fel. Aí numa ponta eu botava o V, o outro U, e o D e o voodoo. Aí, quer dizer, uma fase assim, mas eu nunca fui assim, eu não acredito em voodoo, mas eu ficava curioso, né? Você tem alguma relação assim espiritual? Não, nenhuma. Não. Você declara ateu? Não, também não? Não, também não sou ateu. É assim, eu fui batizado 2 vezes na igreja católica. Não adiantou nada. Não adiantou coisa porque é o seguinte, eu vim de Campos para Piabetá, onde eu moro até hoje, e depois fui para o hospital. Fiquei 2 anos no hospital direto. Tipo assim, morre, não morre? Aí o médico falou... Você foi para o hospital? Fui. Aí o médico falou para minha mãe, olha, não tem jeito, cara. O que você tinha? Olha, eu nunca quis perguntar para minha mãe, para ele ficar preocupado depois. Mas eu fiquei 2 anos. 2 anos? 2 anos, fui crescendo lá. Meu apelido, inclusive, na família é Den, porque eu ficava imitando o som de um sino que tinha próximo, lá em Botafogo, né, um sino de uma igreja. Aí que a minha mãe fez, quando me chamou o padre para ir lá, né, para eu não morrer pagão, benzer, sério, é verdade. Aí resumindo, o médico erra, estou aí com 69 anos. O nosso companheiro lá em Ottawa, se você lembra, o João Ferreira, ele também estava já no hospital, aí chamou a família. Ele foi, aí ele botou uma capa, não sei se ele já estava, botou uma capaz, e logo depois já estava tomando Sapporo com a gente. E trabalhando é pesado, né? Motosserra e tudo. Era o nosso grito de guerra lá, era Sapporo! Sapporo. Aí eu fui batizado de novo, lá onde eu moro, na igreja católica. Mas eu nunca fui de igreja, assim, não. Quer dizer que não adiantou muito, mas não adiantou tranquilizou nada. A família, né? Inclusive, quem me batizou nessa igreja católica deu nome ao CIEP, né, que é a escola que eu trabalho até hoje, Freia Curso. Ele me batizou. E hoje é o nome da escola que eu trabalho. Mas você foi para o hospital, é curiosidade só, porque aí você é como diz,
Sobrevivente, né? É um renascido. Eu também sou, fiz a cirurgia, aí voltei. Mas você saiu do hospital e fez recuperar? Curiosidade só. Não, eu fui frequentando o hospital até os 9 anos de idade e depois pronto, fui. Ah, foi 9 anos. Aí depois tá tranquilo. Aí eu vou fazer 69 anos. Tá aí. Por enquanto vivo, né? Meio vivo, meio morto. Passei pela pandemia, né? Eu fui gestor, né, diretor do Centro Cultural Pascoal Carlos Marinho em Niterói. A gente sempre foca um pouco em Niterói. E convidei, a última gestão, foi em 2013, eu convidei primeiro foi o Hugo Richard e Nathalie, que trabalhavam com arte e educação. O Hugo estava no MAN do Rio, acho que na equipe do Guilherme Vergara, lá na Divisão de Arte e Educação, e eles tinham um inflável. Então o inflável, eles colocavam dentro da galeria, inflava, e para você entrar na galeria, você tinha que entrar no inflável. E era todo, parecia um balão. De quem era o artista? Hugo Richard e Nathalie. Eu não sei pronunciar tudo bem, um negócio assim. Para você entrar na galeria, você tinha que entrar. Rapaz, as crianças adoravam, os adultos entravam, você sentiu criança que está dentro de um balão. Brincar, né? E em cima eles puseram ainda mais um outro inflável, então o Centro Cultural era um grande inflável. Aí depois deles, eu estava dando foco à arte e educação, que eu fiquei um período na arte e educação do MAC de Niterói, e fiquei na divisão de arte e educação. Aí fui pegando esse gosto também. Aí chamei você. Você é uma pessoa muito generosa, todo mundo conhece, o Denise sabe disso. Aí ele falou: Luiz, manda um caminhão aqui para Piabetá, que está tranquilo. Mandamos o caminhão. Quando ele chegou no Pascoal, desceu um bocado de coisa, tem aquela bicicleta, que eu acho que está na França Brasil hoje, né? Não, na França, essa daí é... tá na... não, essa está em casa, é a bicicleta voadora, mas aqui está na Casa da França Brasil atualmente, na exposição, que vai até o dia 9, tá, gente? Quem quiser ir lá, tá maravilhosa a exposição, chamada Navegar é Preciso, Paisagens Fluminenses, tá? Vários artistas amigos maravilhosos, curadoria de Marcos Londra também. E esse aí é o Triciclo Giramundo. Tem o Giramundo. Gira a Terra, né? Mas o Denê, a galeria, quem conhece o Centro Cultural, quem não conhece, é toda envidraçada. É a única galeria que era realmente visível pelos quatro. Inclusive difícil de montar, né? Difícil. Aí montamos lá, tinha o robozinho, tinha um outro que desenhava, tinha essa bicicleta com um guarda-sol. Isso, O barato, assim, que a gente via, que as pessoas estavam passando na Roberto Silveira, que é uma grande avenida de Icaré, lá do outro lado, aí eu olhava, montava o rumo, vinha, entrava ali e ficava, e você autorizou, a gente tinha monitores, né? A gente tinha monitores, então os monitores acompanhavam, aí mexia, brincava, todo mundo ali virou criança. Todo mundo virou criança. Eu acho que arte tem que ser assim também, né? Pois é, vivência, pois né? Porque é um lúdico. É uma coisa assim que eu faço parte também desse segmento de arte, que eu acho que é o lúdico. Você estava falando do robozinho, me lembrou, eu dei uma virada na minha pintura, eu era geométrico pra caramba. Aí eu conheci o taxismo em 73, né, que tinha um grande quadro taxista na escola do MAN, e recentemente eu fui ter conhecimento do movimento Gutai. Então, Kazuo Shiraga. Kazuo Shiraga, é um japonês que é um dos fundadores desse movimento Gutai. Ele se pendurava, né? 50 e pouco, e aí pintava com os pés. Com os pés. Mas esse movimento Gutai, eles queriam discutir a pintura e não sei o quê, o artista. E tinha um que inventou um robozinho que saía pintando, aí que era cambalhota. É mesmo? Que é um negócio legal, né? Não, claro. Eu tenho outros brinquedos também que pintam, né? Também. Não pintam, né? Eles fazem bagunça, né? Mas a gente, de certa forma, ninguém vai gostar muito, aí os mais cultos, mas nós somos bagunceiros, né? Eu acho que uma tendência muito forte da arte contemporânea é essa coisa da interatividade. Eu acho que ela está pedindo muito, sabe? Pedindo. Cara, educativa, mais crianças nos museus, fazendo mais oficinas de arte, né? Então eu acho que isso é muito importante. Eu fiquei muito feliz ontem, porque é o seguinte,
uma professora me ligou pedindo se eu podia visitar a escola dela. Eu falei, claro, eu fui em 20, inclusive aqui em Niterói. Porque eles fazem pesquisa sobre o meu trabalho e montam, cara, coisas assim, parecidas. Eu fiquei tão orgulhoso ontem com isso. Aí eu fui lá. Bom, né? Mas eu não sabia. Rapaz, eles fizeram uma coisa assim, fantástica, que eles fizeram, por exemplo, essa bicicleta voadora. Eles pegaram a creche, as professoras com criança, pegaram assim uma bicicleta de criança, que era da professora, ela levou, e botou um guarda-chuva imitando, parecida com a minha bicicleta voadora. Esse trabalhinho que você acabou de falar, que pintava assim, eles fizeram também, mas em vez de fazer o robô, que eles não sabiam fazer, fizeram com lápis, botando tinta. Então, cara, e vários outros lá, que eu fiquei assim, maravilhado com aquilo. Qual a escola? Onde? A escola... Ih, agora me deu um branco aqui. Daqui a pouquinho você lembra. Eu já fui em tanta escola, meu Deus. Me deu um branco agora. Fui lá a primeira vez. Pierre visitou, mano. Pierre. Com os alunos dele, né? É a escola do município de Magé, tá, gente? Depois eu falo o nome, eu vou lembrar aqui, tá? O Pierre visitou na exposição. O Pierre estava lá com alunos, né, dele da UF. Da UF, né? Coincidência, eu cheguei lá e ele estava mostrando no meu Mané Garrincha para os alunos. Aí começamos a conversar e tudo. O Pierre é uma figuraça, né? Maravilhosa. Tem um momento da política brasileira, nós fomos lá da época do golpe civil e militar e tiro, porrada e bomba feio. Mas tem dois brasileiros de política que eu e você admiramos muito. O primeiro é o Leonel Brizola, né? E o outro é o Darcy Ribeiro. Então, citando Darcy Ribeiro e Brizola, a gente vai falar, agora vai desenvolver o arte educador dentro dos CIEPs, né? Você foi um dos primeiros também, né? Ricardo Pimenta também trabalhou, eu me lembro, assim, ali no CIEP, depois no Gravatá. Como foi o teu contato? Foi logo no princípio, né? Sim. Não, foi assim. Darcy Ribeiro e Brizola criaram os CIEPs, 500 e, se não me engano, 506 CIEPs. Uma revolução, né, na educação do Rio de Janeiro. Coisa de doido mesmo. O Rio seria outro se não tivesse parado o projeto. Né? Se o programa, esse programa de educação, de horário integral, existisse até hoje. Né? Então, então as crianças entravam de manhã e saíam à tarde. Né? Todas as alimentações deles normais, e tinha educação física, professores de todas as matérias, mas eles queriam colocar um artista lá dentro, quando eles criaram o CIEP, né? Aí fizeram o primeiro programa de estadual de educação, onde entraram alguns animadores culturais, o primeiro programa. Aí eu entrei, isso durou uns 10 anos, se eu não me engano, aí depois vieram o segundo programa de educação, né? Especial de educação, foi quando eu entrei. Então naquela época, o Raimundo também era animador cultural, o Júlio Sequibucci também era animador cultural, e um monte de colegas, de artistas. Né? O Ricardo Pimenta. Ricardo Pimenta, eu não sei não, mas eu ele era em São Domingos. Ali em São Domingos. No primeiro programa de educação, se não me engano. Eu acho que foi. Acho que foi o primeiro. Mas ele me falou que ele foi animador cultural. Bom, como é que aconteceu? O Darcy Ribeiro queria quebrar, sabe, aquele muro da escola. Abrir para a comunidade, então fazer um elo para que a comunidade entrasse na escola também, com isso através de cultura. Né? Aí eles fizeram, Darcy Ribeiro. Aliás, Darcy Ribeiro eu tive a felicidade de conhecer, de conversar com ele, uma pessoa super carismática, maravilhosa. Né? Um projeto que teve lá que eu cheguei até aí. Aí ele convidou os artistas, foi convidando o artista daquela comunidade. Então eram 3 animadores culturais em cada escola. Eram 1.500 animadores culturais naquela época. Daria para fazer uma revolução cultural. Estava sendo feita, né? Estava sendo feita, é uma coisa séria. A gente entrava na escola, eu fazia aquilo, cara. Eu não falava nada que isso era artista plástico, nada disso. Animador cultural. Isso durante anos, né? Você entrava na escola às 8 horas da manhã, saía às 8 da noite, aquilo com prazer de fazer, e também uma questão ideológica e política. Também não era só educação, tinha a questão política também, de tentar mudar a situação. A gente acreditava que até hoje, né, que essa mudança tem que ser através da educação e da cultura, né?
Inclusive, não te cortando, o sambódromo era um CIEP. Era um CIEP, né? E acabou. Acabaram, Infelizmente. Né? Infelizmente. Aí o Brizola saiu, bom, aí nós começamos a trabalhar, né, nessas escolas, não precisava ter, assim, ser professor, eu fiz o antigo normal, antigamente. Eu fiz professor primário, né? Antigo normal. Mas ele, por exemplo, um cara que era palhaço de circo, ele podia trabalhar dentro da escola, entendeu? Era assim. Então não era bem um contrato, o cara ia ficando, recebendo o seu salário dele, né? E eu fiz vários projetos, assim, que, modéstia à parte, foram referência, né, na educação. E, resumindo, o tempo foi passando, né? Bota mais uma água aí para você. Bota uma água, sim, por favor. Aí o tempo foi passando, o programa, o Brizola, infelizmente, se foi. E o programa de 40 horas, né, de horário integral, foi caindo, né? E hoje o projeto de animação cultural, esses artistas que trabalham dentro da escola, somos hoje só 330 animadores culturais em escolas públicas. Eu tive várias oportunidades de sair, né? Eu nunca quis sair. Trabalho próximo, o CIEP é próximo da minha casa. CIEP Freia Curcio, Aloysio Gonzaga Bolber, que foi, me batizou, que eu falei antes, né? Era um frei lá de Bebetá, muito conhecido. Aí levou o nome da minha escola que eu trabalho. Só que o seguinte, cara, como é que está a situação hoje, 30 anos depois que nós estamos na educação, como animador cultural, animador cultural foi o nome dado por Darcy Ribeiro, que se inspirou, né, em escolas também naquele período na França, né? Era um artista que trabalhava ali nas salas de aula. Na verdade, a gente não trabalhava dentro da sala de aula, a gente trabalhava em anexo da escola, ou às vezes também dentro da sala de aula, só com um grupo de interesse, os alunos interessados. É um anexo onde tem biblioteca, pelo menos na época aqui no Graguatá eram dos CEPs, assim, não sei se era modelo, mas é de perto da Cantareira, e é um anexo, tem a quadra, né, onde pode o pessoal jogar depois, pode fazer festa, não sei o quê. E tem esse anexo também era biblioteca e outras funções, né? Porque sempre o Brizola pensa uma coisa de multifunção, né? Que é o Oscar Niemeyer que projetou, né? Oscar Niemeyer. Aí, esse que você está falando, assim, é o seguinte, como se fosse um octógono, né? Aqui embaixo é a biblioteca e em cima era onde as crianças ficavam. Tinham pais sociais, os pais sociais, que eram, por exemplo, um bombeiro ou um militar que tinha casado, né, de família, que não tinha filhos e que ficava lá na escola. Então, as crianças que os pais trabalhavam, que às vezes trabalhavam fora, que não podia voltar para casa, as crianças ficavam ali e o pai social tomava conta, né? Pai e mãe social. Então era um projeto lindo isso, né? Então isso hoje em dia acabou, não tem mais isso há muito tempo. Então nesse lugar que as crianças ficavam, é o lugar que eu trabalho hoje. No meu trabalho de animação cultural, um projeto chamado Projeto João de Barro. Um trabalho que eu criei há 20 anos, que eu desenvolvo cerâmica com as crianças. A criança produz a cerâmica dela. Quem quiser conhecer a gente, o projeto, é só no Facebook, Projeto João de Barro, né? As crianças trabalham comigo lá. A diretora da escola, com certo sacrifício, compra a argila, porque o Estado não manda, há anos que nunca mais manda. E a gente tem lá, eu tenho montado lá uma pequena olaria, uma coisa acho que até inédita no Brasil, numa escola pública. Você tem uma oficina de cerâmica, tem tudo lá, tem forno, tem torno, né? Eu fiz umas 50 formas, então o aluno produz aquilo ali, que a gente queima ali, e ainda aí as crianças levam para casa, entendeu? Então é uma coisa que não retorna. Esse forno, você que custeou? Não, esse torno foi o governo do Estado, que conquistamos naquela época, né? E o torno elétrico. Um torno também. Tem um torno elétrico também, um forno. E eu criei a tornocleta, né? Que é uma bicicleta que você pedala e faz cerâmica. A tornocleta, que é justamente a bicicleta voadora que eu tiro aquele guarda-sol e viro uma tornocleta. Ali você pedala e faz cerâmica, né? Você falou do pai social, né? Fiquei uma época ali com o Maquinho, módulo de ação comunitária, o projeto Ação Ambiental. Tá bom. O Josemias
já fez uma live, ele está lá, ele é da comunidade. Na época infelizmente, teve aquela tragédia do Bomba. O entorno do Marquinho ficou comprometido. O Marquinho, não. Mas as pessoas queriam passar por ali e tinha risco de não sei o que lá e causar um acidente por causa da terra. Eu lembro disso. Aí nós começamos a fazer ações lá na comunidade, tem um centro social, e eu nunca frequentei assim, favela, comunidade, a não ser quando era garoto, ali eu subia para soltar FIFA, não sei o quê. E a molecada tudo pequenininha, porque o pai social me lembrou isso, né? O que eu vivenciei, né? Os pais saem para trabalhar. Mas o pai é normal, pai e mãe saem para trabalhar, as crianças ficam em casa sozinhas. Então elas vêm, elas estavam no centro social, aí parecia tudo assim, ficava olhando, aí um veio, tio, o senhor vai dar aula? Eu vou dar aula. Ele vai dar aula de quê? De desenho. Aí eles pegavam as mesinhas pequenas da altura deles, botavam na cabeça, aí levavam as cadeiras, todos eles varreram o espaço e eles agarravam a gente. Carência, né? Carência, e ficava agarrado. Aí teve uma vez que o Museu Edward trouxe uns educadores e trabalhavam com serigrafia, base d'água, não sei o quê. É muito legal. Mas aí isso aí eu conto outra hora. E as crianças queriam fazer serigrafia, mas não era para adolescentes. Aí a Márcia sentou numa daquelas mesinhas e começou a fazer origami. Isso eu me lembro sempre, eu tenho até a foto. Aí as crianças ficaram lá e fazendo origami, não sei o quê, e tinha um. Ele falou assim, tia, faz um avião, grandão. Faz um navio, grandão. Faz um passarinho, tudo que ele quer. Faz uma coroa, grandona. Tem que ser grande, né? É. Coisas que não são. Aí passou, cara, passou. Aí um dia eu estava indo pro Mac com a Márcia, o garoto cresceu, agarrou a Márcia assim. Tia! Lembra de mim? Porque é isso que você, voltando pro Darcy mesmo, eu me lembro que o Darcy ele falava com empolgação assim, as crianças saem de casa de manhã cedo, aí vão lá, tomam café da manhã. Isso. Aí brinca, tem uma orientação, né, de escola e tudo, aí almoça, tem mais atividade, não sei o quê, depois ainda come mais alguma coisa, aí volta para casa, tudo gordinho, banho tomado, vai dormir. Não, aquelas crianças pequenininhas, assim, tudo tipo de camiseta, né, amarela, assim, e short azul, uma coisa maravilhosa, aquilo, eu convivi aquilo ali. Eu sei que você assim, tem uma ideia, porque você tira de uma situação, por isso que eu relatei o que eu vivi lá no Morro do Palácio, né, comunidade do Palácio, você tira daquela realidade que é de ausência dos pais, porque tem que trabalhar, isso. E você atende, aí tem o pai social, que eu não sabia, pai e mãe social, projeto maravilhoso isso aí e devolve lá para casa. Se não tivesse interrompido, nós teríamos um estado do Rio diferente. Eu acho que sim, cara. Imagine 506 CIEPs, já pensou, cara? Como é isso? Isso é uma coisa doido, né? Cada bairro deveria ter Cada dois, né? bairro, e hoje está muito fraco, né? Infelizmente, né? São 2 turnos. Porque não se investe na educação, né? Uma vez o Brizola falou, educação não é cara é a burrice, não é? Porque as pessoas falavam que os CIEPs eram construídos muito em beira da estrada. Ele falou, não, para poder, achando que a imprensa contra, né, falava, é porque tem que se bota na beira da estrada para poder passar carro e ver aquilo ali. Não era, não. Ele falou assim, não, aquilo ali é para facilitar o acesso da criança chegar na escola. Então o Brizola levou muita porrada. Né? Muito. Teve comemoração do Brizola, aqui no Salado de Jambeiro, promovida pelo PDT de Niterói, e depois a comemoração do aniversário da Darcy Ribeiro. Aí veio o cara que discutiu e criou o CIEP junto com ele. O cara é uma pessoa assim que você fica apaixonado de falar. Mas aí voltando ao teu trabalho, as bandeirinhas estão aqui, né? Vamos para a animação cultural. É o seguinte, aqui está. Eu fiz essa bandeira numa exposição que nós fizemos na Alerj, agora, há pouco tempo, e costurei, né? Que animação cultural, 40 anos. Arte, educação e cultura. Né? Para essa exposição eu fiz esse. Então fosse um logotipo, né? Da bandeira.
me deu uma trabalheira, né, para fazer isso. Então nós fizemos essa exposição na UERJ, não, na ALERJ, para mostrar para os políticos de lá que a animação cultural, né? A animação cultural e a educação é importante, né? Por quê? Eu fiz lá, eu procurei Nelson Freitas, que era um diretor cultural da época de lá, no ano passado. Ele topou, o Nelson Freitas topou, um cara fantástico, né? Um promotor cultural maravilhoso. Eu moro em Nova Iguaçu. Eu fiz participei de mais de 30 festivais de arte com ele. Ele me levou para vários lugares, até Fortaleza, né? Aí, por coincidência, ele era diretor cultural da Leste. Eu procurei ele, falei, Luiz Freitas. Me deu um branco. Fazia exposição. Nelson Freitas, tá? Nelson Freitas. Luiz Freitas é um amigo lá de Pevetá. Nelson Freitas. Aí ele topou, não, vamos fazer assim. Aí fizemos, né, vários trabalhos de animação cultural de vários municípios. Eu montei a exposição, né, articulei, montei. Foi no final do ano passado. Mas eles estavam querendo ou acabou? Isso. Então, por que eu resolvi fazer essa exposição junto com os colegas animadores culturais? Para chamar atenção, como eu falei, para os deputados. Por quê? Porque é o seguinte, cara, nós estamos 30 anos fazendo esse trabalho, nós não somos concursados, né? Eles também nunca abriram para concurso, mas também nunca tiraram o animador cultural. O animador cultural é uma resistência que foi ficando na escola, né? O salário foi encolhendo também, mas a gente está lá, firme. Hoje 330, como eu falei, pouco. Então agora eles chegaram à conclusão que 30 anos depois, né, eles lembraram que a gente não faz parte que é ilegal estar ali dentro de uma escola. Quer dizer, como é que você fica dentro de uma escola 30 anos trabalhando e depois que eles descobrem que aquilo ali não é correto? Então por que não resolveram a nossa situação? Fariam um concurso público, né? Ou fariam um contrato, mas agora eles cismaram de demitir os animadores culturais. Tá? Isso o poder público estadual. Poder público, né? Poder público estadual. Aí a gente está falando de vários governos. Vários governos. Aí é o seguinte, aí o sindicato está nos ajudando, claro, o CEP, e aí o que acontece? Que eles vão demitir o animador cultural, o CEP entra na justiça. Aí, isso já tem alguns anos. Até chegou agora, no ano passado, chegou no Supremo Tribunal Federal. Aí na última instância, né, em pouco. Aí o Supremo deu uma canetada, não pode ficar. Aí aí eles viram também que aí eles não demitiram ainda, embora a gente está lutando, porque eles falharam muito. Por que o Estado falhou muito? Porque são 30 anos como animador cultural, a maioria dos colegas, no meu caso eu fiz o seguinte, eu preocupado com essa situação, eu paguei minha autonomia e me aposentei. Não como animador cultural, mas como autônomo, entendeu? Inclusive eu falava assim para os colegas, eu fui supervisor de animação cultural durante 4 anos, um período assim, muito bom. Eu sempre falava, olha, paga por fora que a gente sabe da nossa situação amanhã, futuramente, né? Então tem colegas, por exemplo, a maioria, o governo está devendo 10 anos que foi descontado e que não foi depositado. 10 anos, a maioria, entendeu? Então, eles não, agora eles estão numa barreira. Eles só vão poder demitir depois que eles organizarem isso daí. Aí o sindicato está pedindo um tempo, sabe? Um tempo, 2 meses, agora mais 2 meses. E até talvez resolver essa situação para poder exonerar, ou quem sabe. Agora é o seguinte, exonerar para botar quem? Isso é que é o problema. Você falou CEP. Sindicato. Sindicato dos Professores. Isso. Que é o Godofredo Pinto, ele fazia parte. E ele é de Campos. E minha mãe falava muito, porque ele era deputado e defendia os professores por esse CEP. Mas deixa eu fazer as contas aqui. O Brizola saiu, entrou Marcelo Alencar, Moreira Franco, depois... Paulo... o Luiz Paulo... Conde, né? Conde. Aí a gente tem a Benedita, não tem todos, Benedita mas... só 9 meses. Benedita, aí depois já tem Sérgio Cabral, aí depois tem Pezão, né? Aí o atual. Porque não... Então, nenhum desses, porque o problema não está no deputado. Tá? Na contratação na do contratação, Estado. claro. Nenhum desses, e são vários partidos diferentes.
A maioria também de direita, né? Você sabe. Pois é, não. Você tá, Pois é. Logo Pois é. você Então vê- a gente vê que não houve. Acho que logo depois do Brizola veio o Marcelo Alencar, que desmontou o CIEP, desmontou tudo. Foi- E era do PDT do. Moreira Franco foi o pior período. Né? É, o Moreira foi o que passou, radical pior quase. Né? período. Foi. Mas o Marcelo Alencar, ele era PTB junto com o Brizola e foi pro PSDB. O período do Marcelo Alencar não foi tão ruim assim, não. Foi razoável, entendeu? Foi razoável. Mas é aquilo que eu estava comentando. Então, eles vão demitir, tudo bem, é ilegal, mas culpa de quem? Culpa deles, né? Então, se vai demitir os exonerar os empreendedores culturais, agora faça concurso para entrar outros. Porque senão, cara, vai ficar um buraco. Eu Como até é que concordo tá? de exonerar, mas Não, faz um corrigir, concurso e coloca corrigir. Mas outros como é que tá, artistas. como é que tá a luta de vocês? Vocês continuam, permanecem Então, a gente continua na unidos? escola, unidos. A gente tem, A LERJ deu ouvido a vocês, é isso? Aos deputados lá que vocês fizeram? tem deputados alguns deputados da tendência mais de esquerda, como eu acabei de falar, que está defendendo essa questão do animador cultural, entendeu? Uns 2, 3. E então está assim, o governo vai exonerar, o sindicato não entra segurando, entendeu? Agora o que vai. A Secretaria de Educação, eu não sei o nome, também não me interessa. A Secretaria de Educação fez contato com vocês? Não, a Secretaria de Recebeu Educação, a comissão de ele vocês? sabe da situação. Não, mas recebeu ele é vocês? Estado, né, cara? Mas a Secretaria Não, de eles Educação do sabem, Estado eles recebeu sabem. vocês? Receberam. Quando a gente foi lá, fizemos essa exposição aqui, a Secretaria de Educação tinha representante, entendeu? Eles sabem, a Secretaria de Educação é governo, né? É. Eu acredito que a Secretaria de Educação é a favor da permanência da animação cultural. Mas então, Eu tenho certeza assim, disso. eu tô... Mas é uma questão política, cara. É uma questão política. Você falou, e eu acho que uma maneira de você corrigir isso é abrir concurso. Eu também. Não vai resolver o problema de quem vem há muito tempo. Claro. Porque concurso são poucas vagas. Porque na época do Brizola, a gente era cargo de confiança. Entendeu? Eu sempre falava para os colegas animadores culturais, não confie em mim não, porque eu não sou governo. Não, sou governo. Não confie em mim não, porque eu não... eu só falava isso brincando. Eu falava isso Mas é verdade, você o cargo comissionado, ele é temporário. É temporário. É temporário. Isso. Você pode ficar ali, de repente, acabou a verba, você é afastado, ou mudou o governo, você é afastado. Claro. É um cargo comissionado. É um cargo de confiança, né? Porque eu peguei um período de coordenação, eu coordenei um período que eu era um governo de meio de tendência mais de direita. Aí eu chegava já na animação cultural, pediram minha cabeça 2 vezes na animação cultural. Porque eu chegava na reunião de animação cultural, olha gente, é o seguinte, não confia em mim não, tá gente? Porque eu não sou governo não. E porque a maioria toda lá não era também, no período, entendeu, cara? Aí a gente segurou, inclusive o Raimundo também, entrou como supervisor também na época, a nossa parada... Rodrigues. Raimundo Rodrigues. A nossa parada é o seguinte, é segurar a animação cultural, é questão política mesmo. O Júlio também foi coordenador de animação cultural. Júlio Sequibush. E então a gente tinha aquela coisa, né? A gente ficava de confiança, mas a gente não era de confiança. De desconfiança. A gente não gostava do governo. Mas a gente segurava, tentaram me exonerar 2 vezes, porque, e por causa disso, sabe? Eu não deixava, por exemplo, uma vez foi em Maricá, o coordenador o supervisor de educação lá, queria usar a animação cultural como questão política, sabe? Que tem acesso à comunidade, essa história toda. E eu era contra. Aí ele pediu minha cabeça, em Maricá. Não conseguiu. Não, porque a nossa coordenadora lá, ela segurou, me apresentou a secretária de Educação, aqui na Lapa, uma festa que nós fizemos maravilhosa, chamada Festa do Interior. Ficamos, Amir Haddad, né, o grande Amir Haddad, que ficou encabeçado disso, que ali foi na Lapa. Aí o Raimundo Rodrigues também estava junto, o Júlio também estava junto, eu também estava junto. Nós fizemos uma festa maravilhosa, uma festa do interior, todo o Rio de Janeiro estava na Lapa, foi fantástico. E na ocasião, a esposa, né, do Amir Haddad, né, que era uma espécie de supervisora nossa, ela me apresentou a secretária de Educação. Foi à noite, foi até umas 3 horas da manhã a festa. Aí depois ela me falou, Delícia, porque sabe por que eu te
te apresentei a secretária de Educação, porque pediram sua cabeça lá em São Olha. lá em Maricá. Imagina. Aí que eu soube. Depois foi também em Itaboraí, não, foi em Itaboraí também pediram, porque eu não concordava de usar animação cultural política. Não, Não tem nem que ser, esquerda né? nem direita. Não tem Eu que falava, olha, ser. gente, a gente está dentro de uma escola, você não tem que ser de esquerda nem de direita. Só nossa política é a educação. Mas eles queriam usar porque questão política, porque o animador cultural trabalhava dentro da escola e trabalhava com a comunidade. E junto isso, os pais também se misturavam, né? Então, a gente era um alvo perfeito para a política. Então a gente não queria, a gente não queria aquilo. A E eu Márcia não- selecionou um trabalho. Já passei. Vou repetir aqui uma coisa que eu sempre falo, Denise. Não tem como a gente ver perguntas, porque o celular fica lá com a Márcia e a gente está aqui. Essa resenha de hoje é feita no meu ateliê, que é um espaço pequeno que eu tenho aqui no centro da cidade. Aí eu recebo visitas de amigo, hoje é o Deneir, e não tem espaço para ter público. Isso aí. Aí a gente tem a segunda, com espaço para público, que é lá no Yorubá, que é livraria e bar também. Então é assim, quem quiser visitar, aí vai lá pelo direct, né? Acho que chama, manda uma mensagem para mim e a gente agenda, porque é um espaço muito pequeno. É um escritório que é o meu ateliê, onde eu e Márcia, Márcia me ajudando muito a fazer a catalogação das obras, também organizando a minha carreira, clipagem, tudo. E, Nenê, agora vamos para uma parte sim, que é importante, né? Você está em vários acervos, e acervos importantes. Você lembra que tem uma peça que eu acho que é uma bandeira, né, no Museu Histórico. Inclusive eu fui lá semana passada, né, com a família, né, tirei uma foto do lado da bandeira, porque é o Museu Histórico Nacional, ali na Praça 15, né? Faz parte do acervo, fica exposto permanente, né? Faz parte do acervo do museu. Como é que essa bandeira foi parar? Essa é mais curiosa porque é um museu histórico, né? Né? Legal, né? Está ali permanente também, né? Fiquei muito orgulhoso com isso. Eu estava fazendo exposição individual no Museu Chácara do Céu. Na semana, por coincidência, na semana dos museus, né? Aí, na inauguração da minha exposição, foram alguns diretores do museu. E o Museu Histórico Nacional, o diretor estava lá. Aí ele viu o meu trabalho, que tinha uma bandeira também, e falou assim, Denise, você não faria uma bandeira, doaria uma bandeira para o Museu Histórico Nacional? Não? Eu falei assim, sim. Claro, eu doaria sim. Aí eu doei o trabalho, essa bandeira, estava direto lá, né? E toda feita com alumínio também, Recortado, reciclado. né? Você corta com tesoura comum, tesoura de Flandres? Eu cortei com a mão, assim, durante, sei lá, 15 anos, mais ou menos, 10 anos, na mão. Aí eu pedi um torneiro mecânico para criar desenhei para ele uma prensinha pequena que vai cortando de uma a uma. Aí tem uma outrazinha também que vai furando ela. Eu fazia isso tudo na mão. Depois de uns 10 anos, 15 anos, que eu resolvi facilitar um pouquinho, mas é uma a uma, tá? Cortado de uma a uma. Nós recebemos o intercâmbio, nós fomos lá para Otawara e recebemos os japoneses aqui. E fizemos uma intervenção lá em Santa Teresa, né? E é um vão assim. E o Denê projetou, parecia uma cangalha de balão, né? Parecia uma cangalha de balão. Acho que foi a influência. O formato é de um candelabro assim. Um candelabro. E a gente foi improvisando ali. Foi legal. Todo mundo participou, no final os japoneses também. E eram as bandeiras, né, Denê? Tinham as bandeiras que eram fotos da gente lá no Japão. Fazendo né? a residência artística no Japão. E ficou muito legal. E o vento batia, né, Denê? E ela movimentava. É verdade. A surpresa que a gente achou, o vento vai bater aqui, as bandeiras vão ficar. Porque eu fiquei matutando assim, gente, como é que a gente vai fazer isso? Mas eu acho que tem que ser uma coisa maior, né? Aí foi quando veio a ideia, né, que eu falei com você também, e a galera achou bacana, é porque fica aquela coisa grande, todo mundo participa,
Aquilo ali tinha o quê? 2 metros, 3, quase. Quantos metros? Eu não lembro que eu fiz. Eu fiz a maquete. Eram vários aros, né? Que iam descendo e as bandeiras ficavam penduradas. Por isso que lembra muito uma cangada de balão. Né? Eu acho que é por causa disso que eu gosto de fazer balão. Eu, por falar em balão, cara, eu já fiz os 80 balões mais ou menos. Mas o seu balão é bom. Agora, meu balão não soltem balão. Não queima nada. Eu nasci no Fonseca. Então é uma terra de baloeiros, assim, tinham 2 turmas, a turma do Jonga, que era de fogos, né, aquelas cangadas com fogos, e a turma da bruxa, que era lanternada. Da bruxa? Turma da bruxa. Era lindo. Mas sabe por que eu gostei que eu resolvi fazer balão? Porque é o seguinte, meu avô, ele gostava muito de fazer festa junina. Mas você fazia balão mesmo com bucha e tudo? Nunca fiz. Mas o meu avô fazia festa junina. Então ele fazia umas fogueiras imensas. Uma vez eu e meu primo explodimos uma fogueira dele. Ele guardava umas bombas, era bomba mesmo, desse tamanho, assim, aquela coisa assim, pra jogar, coisa de maluco. Isso na década do final dos anos 60. É uma pequena dinamite, né? Só que era desse tamanho. Aí era no início da década final da década de 60, por aí, né? Aí eu e meu primo fomos lá em cima do guarda-roupa, pegamos, moleque, não vale nada, pegamos aquelas dinamite, aí tinha fogueira, nós trepamos em cima num barranco lá e jogamos, bum, explodimos a fogueira. Acabou a fogueira. Aí nessas festas, minha mãe contou que uma vez eu era o estraga-festa, né? Estraga-festa, moleque não vale nada. Aí eu era bem pequenininho, minha mãe conta que eu sumi assim no meio do mato, voltei depois cheio de carrapicho, né? Que a carrapicho é umas bolinhas que gruda assim no pelo da gente. Todo cheio de carrapicho no cabelo, que eu fui atrás de um balão. Eu pensei em pegar o balão, mas isso de madrugada, durante a festa do meu avô. Em Magé. Piabetá. Isso durante a festa do meu avô. Então a coisa do balão sempre achei muito bonita a forma, né? Embora proibido, né? Agora tem uma coisa no México, cara, tem festival de balões dentro de estados assim, coisa que é liberado mesmo, maravilhosa, mas eles são fera, hein? Tem não sei o que, um ritual budista que a gente chamava aqui de balão caixa. São 4 lados, a tampa e uma bucha. Branco, né? No budismo eu fazia colorido. Também? Eu fui baloeiro aprendiz, eu fazia balão estrela. Aqui no Fonseca tinha um balão charuto, que era fininho, ele subia assim. Agora você pode fazer de charuto preto, né? Que não bota fogo, né? Não, bota fogo é para comemorar o Garrincha que você falou da exposição. Você lembrou assim, a gente morava, minha avó, tinha uma pequena chácara lá na Alameda São Boaventura, 1005. No fundo tinha um quintal. Aí fazia fogueira, a última fogueira já estavam mudando dali, iam vender tudo. Aí detonaram as árvores todas. A fogueira era gigantesca. E a gente assava batata doce, aipim, botava melado, tinha aquelas. Porque era festa de família. Então parecia que Hermes, mas aí tinha brincar de pescaria, não sei o quê. Meu tio era meio doido, ele ficava soltando aquele rojão. Puscapé também, não? Não, tinha puscapé, mas o meu tio soltava o rojão, aquele grandão, e tentava furar o balão que estava passando. Era muito balão. Pena que está se perdendo nessa cultura, né, das festas juninas, né? E eu, por exemplo, eu falei agora de balão, mas o primeiro balão que eu pensei, que eu fiz, né, com lata, eu falei assim, tem que ser balão, o balão tem que ser feito com bandeirinhas. Foi quando eu faço até hoje. Porque você traz a bandeirinha, né? Porque eu imaginei um balão sem bandeirinhas, eu acho que foi o primeiro que eu fiz. Inclusive, esse faz parte da coleção também do MAN. Do MAN, né? E você pegou o formato de carrapeta, né? Não, tem vários formatos, né? Eu faço vários formatos. Só cortando aqui, o Denê deu um trabalho muito grande pra gente, nós brasileiros e portugueses, porque estava em exposição lá onde era o hotel que você e o Raimundo estavam expondo. Aí nós tivemos que beber muita cerveja japonesa, saquê, para ele guardar as latas para fazer o balão japonês. Tá, é verdade. Eu catei lá, né, nas latinhas. Nós bebemos muito Sapporo. Sapporo. Tem uma garrafa de saquê, uma lata de saquê,
que essa foi eu que comprei quando o Davi estava tentando, do lado tinha uma loja de bebidas, eu comprei e o rótulo está ali embaixo, você tem o balão aqui em cima e tem as latas. Tem as latas. É uma xilogravura de um xilogravador japonês, é muito conhecido. Não conhecia. Quem traduziu para mim, eu acho que foi a Mio. A Mio. Uhum. Porque eu quis fazer o balão, mas eu queria botar a lata ali presa. O único trabalho que eu botei lata mesmo foi aquele ali. Mas mais para guardar de acho que a massa é show. Aí eu dei o nome de balão japonês. Balão japonês, porque era um balãozinho que a gente comprava, né? Aí tinha uma bucha de parafina. Isso. Só que ele era meio arredondado. Isso aí eu fiz tipo uma lanterna japonesa. Ele era branco, tinha uma buchinha pequena, o japonês, né? E papel branco, e ele era meio assim, normal, uma forma de balão normal, tradicional. A quermesse, porque você traz muito esse imaginário, essas festas, né, a tradição. A quermesse era diferente, assim, a casa do meu avô, né, minha avó, tinha casamento também, tinha a quadrilha. Era maravilhoso. A quadrilha hoje é outra, né? A quadrilha hoje está na quadrilha porque você já fica preocupado. Mas era tudo tinha assim. Padre, né? Era tudo de... Ah, e tinha cadeia também. Tinha cadeia. E tinha um delegado para prender fizesse bagunça na festa em cana. Não, meu noivo também às vezes não queria casar. Aí dava que não é ser festa da roça, né? É, festa da roça. Aí é legal que a Folia de Reis ainda permanece. Eu fui a Brasília numa conferência, eu acho que foi a última conferência. Cara, começou a tocar o maracatu do Maranhão. É de arrepiar. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. A gente tem muito essa cultura urbana, né? Tem. Mas o interior, ele é muito rico. Eu acho que o meu trabalho, eu costumo dizer que o meu trabalho, ele fica muito assim, entre o popular e o contemporâneo, assim. Um pé na cultura popular e outro pé na arte mais contemporânea, né? Mais atual. Eu acho que eu sempre admirei essas coisas da Folia de Reis, das festas juninas, todo tipo de festa, tudo que se junta gente, carnaval. Eu gosto muito. Você falando isso, é curioso porque tem os pintores, né? Lembrei de Portinari, se não me engano, na Marceitor do Prazer, que pinta as cenas, mas você não. Você se inspira, né? Desde criança você se inspira, traz para o seu trabalho, mas você não faz retrato. Não sei se é porque eu não sou crítico de arte nem nada, que eu estou com Na verdade ele é figurativo, né? Na verdade eu acho que eu faço pintura. Pintura porque... Em 3D? Em 3D porque eu uso uma tinta, uma lata, que já foi criada por um designer, né? Né? O cara criou aquilo ali e eu me aproprio daquilo ali para transformar aquilo ali numa outra coisa, né? Então, é isso. E sempre, os balões sempre relevo. É bacana porque você tem o Garrincha, você tem a Marielle, tinha uma santa, né, na exposição. Muito. Então não é só o balão, o formato do balão. Eu já fiz muitos santos também, cara, muitos santos. Nossa Senhora Aparecida, Santa Clara, o Santo Antônio, São Pedro, São João. Eu fiz muitos santos também, que não estão mais comigo, porque por causa da questão da cultura popular, não é a religião, mas a cultura popular. Os santos da cultura popular, entendeu? Uma vez eu fiz 3 oratórios. Só que oratório com balão dentro e na frente pintado um balão no fio de nalho. Igual até aquela técnica que eu te falei. De frente você não via, mas de lado você via o balão. Então São Pedro, Santo Antônio e São João. Os trabalhos já estão por aí, não estão comigo, né? É popular, né? Aí popular, tem sanfona, assim, tem tudo, né? Eu gosto, cara, adoro cultura popular. O Brasil ele é muito rico, né? Muito rico. E muita cor, né? Eu não vou por esse caminho, nem você, e a Márcia já apontou ali que a gente já está com um bom tempo, mas rápido, né? essa influência europeia é importante para a gente saber, conhecer, né? É importante saber o MoMA, os outros, mas a cultura brasileira é tão rica, e quando a gente vai olhar o povo originário, que você foi buscar o Paulo de Chuva também, tem uma integração do que veio, né, da Europa
com o que a gente tem aqui. A gente foi, estava conversando com o Ale Souto, grande amigo, né? E foi muito rica a história. E só para ilustrar isso que a gente está falando. Ale Souto, eu estou te cortando, Ale Souto, quando ele estava começando na arte, eu conheci ele bem novo. Ele foi lá na minha casa. O Raimundo falou que ele aí conheceu o periférico. Foi. A Márcia foi ao México e presenciou lá o Dia dos Mortos, né? Uhum. E tem outro dia também que eles saem com os santos assim. Quer dizer, o mexicano, ele tinha a tradição dele e veio o espanhol, aí eles juntaram os dois e dá o Dia de las Muertas, né, que é muito mexicano. O mexicano, ele tem essa tanto que volta, né? Com Frida e Diego Rivera, né? Frida Kahlo e Diego. Casal, né? Aqui a gente está sempre... Eu vou fazer logo uma crítica assim, que a mídia, né? A mídia mesmo não dá espaço para a gente. Olha, aqui em Niterói, o querido amigo jornalista, um dos pioneiros do jornal de bairro, o Jornal Mora, fez 2 matérias comigo, por isso que eu comecei a comparar com a Baixada, vocês chegaram ao RJTV, né? Foi uma matéria que fizemos há pouco tempo, lá no ateliê do Raimundo. Porque eu acho que falando do imaginário, né? Pois porque esse imaginário, que é periférico, né? Uhum. É dos dois sentidos que tem esse trabalho de vocês, né? Que não tem curadoria, vocês fazem a convocatória, entra quem quiser. Acho que é por isso que deu certo. Deu certo, 20 anos. Porque na verdade teve um período que chegamos a não catalogado, mas que de participantes nós contamos um período que faziam parte do imaginário, quase 400 artistas. Entendeu? Eu acho que no Brasil não teve um grupo como esse, não. Denê, aqui na comemoração dos 20 anos, como é que é o nome, Márcia, me ajuda? Ali na fundição, onde faziam as esculturas e tudo. Sim, claro. Passou de 300. Sim. Ali foi fantástico. E a abertura é muita gente. Nenê, obrigado por você ter vindo. Mas já acabou? Não, até porque eu falei pra você que eu não tenho muito assunto, mas acaba saindo. Você tem muito assunto. É que a gente... é que eu sou velho. Não, porque Márcia é museóloga e eu herdei essa coisa da museologia, da pesquisa e da história. E o Fernando Borges, ele fala assim, Luiz, você estuda antes de fazer o bate-papo com quem você chama para resenha? Eu falei, não, eu conheço dele aí há quanto tempo? Então, pode botar mais 1h30 que vai ter assunto. Vai rolar. Eu já fiz live de 2 horas com a Cris Gabus, né? No período de pandemia. Teve uma lá que levou 2h30. Por que é insurgente que eu trouxe esse nome? Porque a mídia oficial, o circuito oficial, eles não dão muita bola, né? Porque eles têm que atender fulano, ciclano, beltrano, aquela pauta deles ali. Então eu acho que um bom exemplo para mim hoje é o movimento que vocês têm na Baixada, que nós tivemos muito forte aqui. Para quem é de Niterói vai lembrar que do Valdemir Bragança, o prefeito, foi um bom prefeito, foi Jorge Roberto. A gente trouxe esse amor por Niterói, porque... Foi quando foi criado o MAC, né? Foi quando criaram o MAC. Nenê, é a questão assim, você é de Magé e Abetá. Você é do estado do Rio de Janeiro, fluminense. Isso. Nós somos capital do estado do Rio de Janeiro, nós somos fluminense. Nós somos fluminense. Aí quando fez a fusão, todo o estado do Rio perdeu esse status de estado, passou a ser a antiga capital do Brasil, né? É a Guanabara. Então a Guanabara pegou, aqui houve um esvaziamento muito grande porque eu imagino. O estado do Rio, todo mundo vinha morar, eu nasci em Niterói, então vinha morar em Niterói. Aí, opa, estou na capital. A gente dividia com o campos de Goitacazes. Depois também teve a construção da Ponte Rio-Niterói, e antes passava por Magé, né? Passava por Magé. Estragou tudo. É verdade. A ponte estragou, mas aí é mais 1 hora de assunto, mas
vocês vinham do interior, mas você é de Campos. Campos foi, se não me engano, capital também. Então eram duas cidades fortes. Era Campos, Usina de Açúcar, Tereré, e Niterói. Quando passa a fusão, a gente perde o status não só de capital, mas tudo saiu daqui. Então é um esvaziamento muito grande. E é aqui pertinho o Museu do Engar, né? É, pertinho. Cheguei a fazer uma exposição individual ali também. Eu me lembro. Eu estou fazendo gravura. Né? Então eu acho que a insurgência, assim, olha, tem a mídia, tem mas tem toda essa periferia imaginária que tem que ser mostrada. É isso aí. Mas você falou em Magé, cara, Magé é uma cidade bem antiga, né? Parece que foi fundada, parece que 3 anos depois que foi fundada a cidade do Rio de Janeiro. E a primeira estrada de ferro do Brasil é ali, né? Guia de Pocobaíba, na Baía de Guanabara. Subia, ia do Rio, da Praça 15 de Barcos, ia até a Guia de Pocobaíba, em Magé, já na praia. E depois trem, subia a serra. Né? Mas hoje em dia acontece praticamente abandonada. Essa coisa de abandonar a estrada de ferro, né? A gente ia daqui a Campos. Eu lembro. Papai, eu já fui a Campos uma vez. Era muito bom, né? Que tinha um banco, você virava para cá, virava para lá. E a gente ia tinha um trem também para São Paulo, né? Esse eu e Márcia fomos várias vezes. Né? Chamava o trem de prata. Fomos várias vezes, porque a gente ia de noite, aí ia para o restaurante, tomava um drink, jantava, ia para a cabine, dormia e chegava em São Paulo. Mas daqui um dia a gente vai ter o trem-bala aqui, igual aquele que nós pegamos no Japão, o trem-bala, né? Por enquanto tem eu. Trem-bala, né? Tem bala para cá. Foi você que fez um trabalho que era Bala Perdida, alguma coisa assim, uma referência? Não, Oswaldo de Carvalho. Não. Foi Oswaldo? Não, mas foi numa feira de trocas, que era bala mesmo. Mas... Não, acho que não foi. Não fiz não. Não, mas enfim. Foi um trabalho, era... O Oswaldo é balada, né? É balada. Sério, não, balada mas é ótimo. Essa era de balas. Mas foi ali na Cinelândia que a gente fez trocas. Foram trocas. Era de trocas e pechinchas. E trocas e pechinchas. Isso foi na Cinelândia. Na época lá eu fiz um trabalho com cerâmica também. Eu fiz vários tijolinhos assim, para trocar, do escrito imaginário periférico. Aí queimei essa argila, era tijolo mesmo. A minha ideia ali de fazer uma coisa simbólica. Pequenininho, meio assim, abalado, eu tenho um. Você tem um? Então, né? Então, é dele, Márcio. É meu. Aí a ideia era fazer, ali, né, que eu fiz lá uns 100, a ideia era fazer a sede do imaginário periférico. Eu já estava levando tijolo para fazer a sede. Aí cada um foi pegando um, eu não tinha mais. Aí um colega me deu agora há pouco, né? Eu fiz lá quase 100 e não tinha nenhum. Aí ele me deu. Eu falei, eu tenho 2 lá em casa. Eu vou fotografar, tá lá na região oceânica. Paulo Martins. E eu vou mandar para você. Olha, a Márcia já sinalizou ali que o... sim, só um minutinho. Peraí, calma aí. Que sinalizou. Então, assim, a gente chama de considerações finais, mas você tem todo o tempo do mundo. Não, é rapidinho. Não precisa ser rapidinho, não. Tem todo o tempo do mundo. Nós estamos preparando, cara. Falar da exposição, as duas, né, que você está participando. Eu estou participando uma, né, no Triplex, né? Continua lá com o Raimundo Rodrigues, né? Um espaço maravilhoso. E está acontecendo agora, nesse momento, talvez, acho que uma live, né, Luiz? Nesse horário. E terminou uma na Copacabana, eu e o Raimundo Rodrigues dividindo a galeria, né? E agora na Casa França Brasil, como eu falei antes, né, a exposição Navegar é Preciso. E está rolando um projeto bem bacana aí que, se der certo, vai ser muito bom, entendeu? A gente também está preparando lá em Magé, a gente vai tentar, né, ver pela lei Paulo Gustavo, uma exposição que é um professor meu antigo, né? Em homenagem a Mané Garrincha, que Mané Garrincha nasceu no mesmo distrito que eu moro, só que num bairro vizinho, que é Pau Grande, né? Ele nasceu no bairro Pau Grande. E então eu estou encabeçando essa coisa de fazer uma exposição em homenagem a Mané Garrincha através dessa lei, não sei se vai ser aprovado, para a gente fazer um projeto bem bacana, convidar vários artistas para essa homenagem a Mané Garrincha. Então é um dos projetos.
o Otávio Avancini está com a gente nesse projeto, Paulinho Marques está também, o Jorge Duarte, e vários outros colegas que vão estar junto. Silvia também de Nova Iguaçu, também, bem provável que faça a produção. Então a gente quer fazer essa exposição de maneira grande. Uma grande homenagem a ele. Hoje eu comi mosca, a Márcia Miller comeu mosca e, de certa maneira, o Denir também, porque eu achei que hoje era feriado e ficou casada o horário com o triplex, mas foi a última vez, porque a intenção das insurgentes é fazer uma insurgente no Yorubá e outra vez aqui. A do Yorubá tem espaço para receber pessoas, a gente depois faz uma roda de conversa. Aqui, como eu já disse, é um espaço pequeno, reduzido, então é pelo Instagram. E quer mandar um abraço para alguém, você quer... seu Instagram é Deneir... @Deneir Martins. Deneir Martins, seu Facebook. Facebook Deneir de Souza Martins. E quem quiser visitar o ateliê, faz contato com ele e vai lá em Piabetá. Um prazer. Eu fiz uma espécie de uma galeria em cima do meu ateliê. Eu vou lá visitar. Eu estou aguardando isso aí já há uns 40 anos, tem né, 40 Márcio? anos aqui, ó. Uns 40 anos. Sim, eu acho que é por isso que eu fiz. Esperando vocês dois aí há 40 anos. Mas Não, eu posso dizer, no final é o seguinte, nunca deixe de ser criança. Pois é. Faça sempre arte, cara. Eu não sei por que os pais falam, deixa de fazer arte, deixa as crianças fazer arte. Deneir, você fala uma coisa que às vezes quando eu vou fazer uma palestra, não sei o quê, começa uma inibição assim. Olha só, Oscar, você riscou a parede que eu acabei de pintar. Pô, você pegou a Bíblia aqui e rabiscou toda. Fez arte, né? Você está fazendo arte aqui. A gente começa a ser artista. Começa a ser artista. Mas o pior é que a maioria dos artistas, os grandes artistas, né? Eles vão de volta a ser criança. Já notou que vai simplificando, aí ele chega numa essência de criança. Aí que está o segredo da arte, que é difícil pra caramba. Porque na arte complicar é fácil. Agora, simplificar é o caso do meu sonho também, simplificar o máximo que eu puder na arte e voltar ao espírito de criança. Você falou uma coisa que eu só fiquei de guardar, eu guardo poesia, eu guardo tudo, mas essa frase correta, mas está no Profanações, o livro do Agamben, que ele vai falar do Walter Benjamin, que fala que o adulto pré-criança é aquele que perdeu o poder de magia. É isso. Né? Quando você faz o trabalho, tem uma magia. Quando eu rabisco, tem uma magia. A criança acredita nessa magia. Eu acho que volta a ser criança. Se a gente perder isso, ficar preocupado com CPF, com imposto de renda. E com censura, né? Com censura. Criança não tem, criança fala a verdade, né? Uma vez uma professora falou comigo assim, uma professora falou assim, faz uma entrevista na escola dela. Aí chamaram as crianças, bem pequenininhas de creche, né? Aí a professora falou assim, pergunta isso pro DDI, não sei o que é. Aí uma professora perguntou para um menino assim, pergunta onde ele mora. Ele falou assim, na casa dele, ué. Pois é. A criança é verdadeira, né? Acertou. Dedê, obrigado pela visita, pelo bate-papo. Muito bom, passa rápido, né? Daqui já tem 40 anos, a gente vai lá e vai ter então vamos comemorar aqui a nossa água. Vai ter um pudim. É cerveja, gente. Cerveja. É cerveja. Vai ter um pudim esperando a gente lá da querida Amélia, né? Que é o melhor pudim que eu já Lógico, comi. já é famoso o pudim da Amélia. A Amélia é minha esposa. Abraço, gente. Abraço. Muito abraço.